Semana passada fomos até onde mesmo? Pergunta 194. Nós fizemos essa pergunta e hoje iniciaremos a partir da pergunta 195. Neste trecho do Livro dos Espíritos, estamos estudando a transmigração progressiva. Aquela situação em que o espírito começa num estágio evolutivo e vai migrando de degrau em degrau para as escalas superiores da evolução. Por isso que leva esse nome. Na semana passada, a última questão foi: se a alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso. Pode ou não pode? Pensando, pode? Um homem de bem pode nascer no corpo de um homem mau? Pode ou não pode? Eu ouvi o que pode aqui, eu ouvi alguém falando que pode. Pode ou não pode? Não, não pode. E um homem perverso pode vir a ser um homem de bem? Pode, sim. Quem quer trocar um navio por um picolé? Quer trocar? Sim. Parece aquele quadro da televisão, né? Mas é assim mesmo. Quando um espírito melhora por ter somado aprendizagem, somado experiência, e isto se incorpora à sua essência, ao renascer em um outro mundo, ou uma outra vida, ele carrega com ele as aquisições. Pode ser que ele não se lembre qual foi o seu nome no passado, qual foi a sua situação econômica, onde que ele viveu, qual era o endereço. Ele pode não se lembrar de nada disso. Mas o contexto moral, as aquisições que ele já conseguiu fazer, estas ele terá com ele, de forma que ele não estará na condição daquele que era bom e agora é ruim, só porque nasceu numa outra vida e esqueceu o que ele foi. Mas e aquele cara que nasce num ambiente horroroso, num ambiente hostil? Tem sempre essa pergunta. Nós já falamos dela semana passada também. Às vezes as pessoas acham que os hábitos sociais justificam na personalidade das pessoas os seus equívocos. Ah, não, ele é bandido porque nasceu na favela. Quando, na verdade, isso é um preconceito. E é muito mais fácil você encontrar bandido nas classes altas do que entre os nossos irmãos que vivem de maneira precária. Muito mais fácil. E não só agora, não só nesta época. Sempre foi assim. Portanto, este equívoco leva às vezes as pessoas a pensarem que os que nascem em ambientes rudes, difíceis, estão condenados a serem maus. Com aquela argumentação de que o meio faz o homem. Mas a gente aprende com os espíritos que não é assim. Porque se uma pessoa já é um espírito melhorado, ele poderá nascer num meio hostil, não poderá? Poderá. Mas ele vai nascer ali carregando toda a sua inclinação para o bem. E por mais difícil que seja aquele ambiente para ele, aquilo vai soar para ele como quase uma agressão. Aquele tipo de vida, aqueles hábitos grotescos, que às vezes fazem parte da coletividade onde ele foi inserido, vai parecer para ele uma coisa muito primitiva, uma coisa hostil, que ele não, por menos que ele possa se sentir bem ali, ele jamais vai fazer a mesma coisa. E ele vai lutar, e às vezes é por isso que ele renasceu naquela comunidade. Porque ele, com a visão melhorada, ele lutará para melhorar-se e para melhorar aqueles que estão junto com ele. Quando, na verdade, o que costuma acontecer é que espíritos que são tíbios, que ainda não incorporaram a si mesmos os conceitos de nobreza, de evolução, e que renascem neste ambiente que é parecido com a sua inclinação, esses facilmente aderem às tendências, aderem aos chamamentos, acedem aos convites,
Por quê? Porque eles não estão no nível evolutivo capaz de dizer, não, não é isso que eu quero. Mas nós encontramos, sim, muitos exemplos de pessoas muito íntegras, mais íntegras do que muitas pessoas cultas, que vivem e que criam seus filhos em um ambiente como o de um bairro extremamente carente. Esta é uma realidade que nós precisamos aprender a trabalhar com ela. Porque isso é da lei do universo. O que você conquista, você não perde. Agora, veja só como é interessante. Um mau espírito, um espírito atrasado, um espírito sem o caráter ainda desenvolvido, ele pode nascer e pode ser criado por pessoas extremamente elevadas. E ainda assim, vai continuar sendo um meliante. Há uma história linda a esse respeito. Leonardo da Vinci adotou o menino e o criou. A maioria das pessoas não conhece. A Ana Paula vai procurar o nome do filho dele. É um nome até meio engraçadinho. E ele criou esse moço ficou adulto, viveu com ele muitos anos, mas o cara era um ladrão, mentiroso, passava a perna em Leonardo da Vinci, imagina. E Leonardo da Vinci dava risada, gostava, porque ele admirava aquele ser humano com os defeitos que ele possuía. Ele, na verdade, esse rapaz, ele acabava sendo um motivo de estudo que Leonardo da Vinci investigava. Então, o menino, desde pequeno, Leonardo identificava nele as tendências. É claro que Leonardo tinha um padrão de vida adequado ao seu espírito elevado. É claro que ele também provavelmente estava educando, querendo educar o garoto, mas imagina, vai educar um espírito que é despreparado, que é rebelde. Então chega um momento em que Leonardo identifica que aquele ser tem virtudes, mas que não são aquelas que ele gostaria. Então ele admira o menino pelas virtudes e vai se deixando levar pelo caráter tosco que vai se manifestando ao longo do crescimento. Salai. Tira o preto daí, Ana Paula. Isso, obrigado. Salai, o pequeno diabo, é o apelido dele. Olha como era bonito, como era bom esse menino. Salai, Salaíno, o pequeno diabo, era assim que ele era chamado. Leonardo, depois de apenas um ano, fez uma lista de suas contravenções, chamando-o de um ladrão, um mentiroso, teimoso e guloso. Depois de ele ter roubado dinheiro e objetos de valor em pelo menos 5 ocasiões e gastar uma fortuna em roupas. Então, vocês observam que trata-se de um espírito nobre, é claro que ele não era filho de Leonardo, filho carnal, mas estava sob a dependência de Leonardo, foi educado por um espírito dessa envergadura, mas era quem era o Salai, pequeno diabo. Se qualquer dia eu chamar aqui, quem que é a mãe do Salai aqui, pode ir lá na casinha, você já sabe que a coisa está preta. Dona fulana, a mãe do Salai, vai lá na casinha. Então, isso é uma coisa interessante, porque não adianta às vezes você querer, e é o esforço de muitos pais, querer obrigar certas crianças, certos filhos, a, por violência, por um massacre, fazê-los diferentes da natureza. Eles poderão muitas vezes até obedecer, enquanto você está presente. Mas se eles não amadurecerem, se você não der a eles condições de eles começarem a pensar sobre o que eles querem ser,
sobre o que eles estão fazendo. Vai acontecer de quando você estiver longe, ele pega carona com qualquer maluco que passar e vai fazer aquilo que der na cabeça. E você ensinou correção, ensinou honestidade, ensinou todas as virtudes que você pôde. Ele não quer saber. Porque ele tem um outro padrão espiritual evolutivo dentro dele. E é natural que quando isto vai amadurecendo, vai eclodindo, ele prefira ser como ele sempre foi nas vidas anteriores, a ter que fazer o esforço de mudar-se. Porque naturalmente todo mundo gosta de fazer o que já está acostumado. Se as pessoas forem um pouco lúcidas, certamente elas vão entender que é bom estudar, que é bom ir na escola, que é bom tomar banho, higienizar-se, escovar o dente, que é importante você ser um aluno devotado, procurar aprender, mesmo que você não tenha ido à escola. Isso é bom, mas isso causa o quê? Esforço físico, esforço mental. Você perde a hora que você poderia estar gastando em bobagem, em descanso, em lazer, tendo que se empenhar. Então, geralmente, nosso espírito que vem de uma herança do passado preguiçosa, não gosta muito de ter esse esforço. Entre não fazer nada e ter que se esforçar para fazer alguma coisa, a gente faz aquele raciocínio, do jeito que eu estou bom, já está bom, então deixa assim. Na próxima encadernação, aí eu estudo. Nós vamos ficando sempre adiando. Mais para frente, quando a coisa ficar preta, aí eu me mexo. Isto é o quê? É tendência do espírito. Agora, se aquele ser está naquela faixa entre migrar de uma condição inferior para uma condição superior, e ele tem pais que o ajudem a fazer isto, aí sim. Paciência, perseverança, devotamento, energia, bom exemplo, estímulo, são fatores importantíssimos para você conseguir fazer aquele fiel da balança, sabe aquele ponteirinho que a balança está pendendo para um lado e para o outro, que às vezes aquela criança não sabe para que lado vai, fazê-la tornar-se alguma coisa, por vontade. Um grande problema hoje dos filhos é não saber o que querem ser na vida. E o grande problema dos pais é quererem fazer com que os filhos sejam alguma coisa que dá dinheiro. Não é? Vou mandar meu filho para os States, porque lá ele vai ficar rico, lá dá para ele ganhar muito dinheiro. Vai mandar o filho para o país mais endividado da terra. O mais caloteiro, o mais cheio de buraco, que não tem dinheiro nem para eles mesmos. É lá que você quer que seu filho aprenda a ganhar dinheiro? Ou vai ensiná-lo a ser um estelionatário? Porque os valores que a sociedade americana adotou para ela são os valores materiais, com todo o respeito e merecimento que elas têm pelo avanço da tecnologia, mas são valores materiais, são valores imediatistas, são valores que estão condenados a acabar. E que ao invés de eles terem a sociedade construída pelos padrões da correção, eles estão usando dos padrões do vamos nos endividando para a gente manter as aparências. E foi isso que levou a esta quase tragédia do começo de agosto. Não é que eles estavam precisando que o Congresso autorizasse que eles começassem a ganhar dinheiro, não. Eles estavam precisando que o Congresso autorizasse que a dívida que eles têm de 12 bilhões pudesse ser aumentada para 15. Ou seja, não era para eles terem dinheiro, cash, e fazer as coisas, olha, agora a gente vai começar a pagar as dívidas. Não, era para aumentar a dívida. Então o país que devia 12 agora deve 15. Ou vai dever 15 daqui a um ano ou dois. E você quer que o seu filho aprenda a ficar rico nesse lugar? Então os pais às vezes não têm uma noção do que seja realmente a riqueza. Estão iludidos exatamente por uma tecnologia, uma tecnocracia, que envolve o quê? Computador, inglês. O filho vai falar inglês.
Eu não falo nem português, mas ele vai falar inglês. Porque inglês é a língua do mundo. É a língua do mundo enquanto o mundo for do jeito que é. Mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30 minutos? Daqui a 1 hora? Daqui a 1 semana? Ou seja, então, o que acontece? Você, quando tem uma noção das coisas, às vezes você está baseando essa noção num padrão que está ruindo. Nós precisamos voltar a entender que o que é persistente, o que é realmente duradouro, não é aquilo que brilha, não é aquilo que é esfuziante, é o que é consistente moralmente falando, é o que é sólido. Sobre o que as sociedades sempre se construíram lá nos seus inícios. Quando elas começaram a ficar poderosas, a ficar grandiosas, a ficar ricas demais, aí elas começaram a cair. E é assim com as famílias. Pode observar. Todo mundo é pobrezinho, todo mundo tem que trabalhar, a mãe vai para a escola dar aula, o pai vai trabalhar não sei em que loja, vende isso, vende aquilo, todo mundo junta o dinheirinho, vamos fazer, tem que comprar as roupas dos meninos, eles têm que ler material escolar, vamos apertar aqui, e aí a família está ótima. Passa o tempo, o gaiato lá é promovido a gerente, a mulher dele já não serve mais. Ih, a véia tá pelancuda, os meninos já cresceram, mas agora eu sou gerente, estou ganhando mais. Tem uma moça comprar as coisas aqui, olha, é bonitona, solteira. Ela até que arrasta um bonde por causa dela, ela também parece que dá bola. Qualquer dia a gente vai conversar um pouquinho mais de perto. Começa a ver o quê? A abundância. Então a fragilidade do ser humano começa a ficar exposta. Aquilo que a pessoa é na essência, que antes não podia exercitar porque não tinha, agora ela tem. Então agora ela se acha no direito de fazer o que quer. É como aquela pessoa que passou a vida inteira sem poder beber porque tinha uma doença de estômago. E aí faz a cirurgia, cura a doença de estômago e a primeira coisa que ela vai fazer é beber. Ela conseguiu ficar 10 anos, 15 anos sem ingerir bebida alcoólica, porque quando caía lá doía o estômago. Agora que não dói mais, ela vai fazer o quê? Vai fazer doer de novo. Enchendo o estômago de líquido que é corrosivo para ela. Por isso é que quando as facilidades, elas apresentam-se, quando não há a pressão, às vezes os seres começam a fazer aquilo que de verdade demonstram que são. Então, quando os pais estão diante de filhos que não têm muito juízo, eles precisam estar atentos. Eles precisam acompanhar a criança. Eles precisam fiscalizar para saber como eles estão agindo. Você sabe que seu filho vai mentir, que ele vai tentar te engambelar, que vai ser um salaiozinho no seu caminho. Mas isso faz parte do jogo. Você também foi criança. Para ele não terminar assim, é preciso que você esteja com 4 olhos fiscalizando, fazendo de conta que está cego, muitas vezes. Mas para gerar na criança, gerar no adolescente, gerar no jovem a ideia de que você não está contra ele, você está querendo o bem dele. E quem não quer o bem dele é o amigo que vai querer que ele beba, querer que ele fume, querer que ele escolha a droga, a má companhia, querer que ele minta para você. Todo amigo que fala para você, toda amiga que fala, olha, vamos fazer um negócio, mas você não fala para sua mãe, senão não vai dar certo. Ora, então isso não é certo. É muito simples. Filhos precisam ser educados a esse respeito. Porque se alguém te propõe fazer alguma coisa que o seu pai ou a sua mãe não possa saber, é porque aquilo não é bom. Mas este raciocínio, às vezes, o filho não tem. Porque às vezes ele pensa, não, aqui, se meu pai chato ficar sabendo, não vai deixar. E por que o pai do outro deixa? Porque o pai do outro está querendo ganhar dinheiro para cuidar bem do filho. Então não está nem aí se o filho está fazendo o que não deve, está trocando a harmonia da família pelo bem-estar material com a desculpa de que está fazendo o melhor para o seu filho. E ao invés de estar fiscalizando, está largando que as tendências dele possam aflorar. Então ele é um marginalzinho que o pai acha que é um santo.
Porque o pai... E aí quando o filho faz uma besteira, ele fala assim, nossa, eu estou trabalhando para te dar o melhor e você faz isso comigo. Ainda é mais criança do que o filho. Por quê? Porque era ele o responsável por estar fiscalizando com quem o filho está andando, o que o filho está fazendo, que horas está chegando em casa. Mas não está. Então essa questão de que você, é claro, tem espíritos que são maus, atrasados, e que mesmo em uma família boa, poderão ser, mais adiante, indivíduos que espelharão os seus defeitos, é verdade, mas se ele está sob sua custódia, é para que você ajude-o a que ele consiga migrar de um lado para o outro. Sair da condição perigosa, porque isso vai fazer sofrer em primeiro lugar a ele mesmo. Hoje ele não entende isto. Você fala para a criança, o que você quer ser quando crescer? Quero ser padeiro. Mas por quê? Porque aí eu como todas as bombas, todos os doces da padaria. A criança vai pensar no doce, na bomba, no quindim. Mas você está querendo que ele pense, olha, você precisa ser uma pessoa que tenha mais recursos, você precisa se preparar mais. Mas o filho não quer saber disso, ele quer saber da bomba da padaria. É preciso ter alguém ali dizendo, não, tudo bem, a bomba é gostoso de vez em quando, mas olha, e o resto, como que vai ser? O que você quer? Vamos... Ah, mas eu gosto de uma coisa, mas meu filho falou para mim que queria fazer um negócio, mas eu não concordo com isso. Eu acho que isso aí não vai dar camisa para ele, não vai dar certo dele com esse tipo de experiência. Mas quem disse a você? Quem disse? Alguma vidente? Alguma bola de cristal? Os pais sábios, os pais inteligentes, vendo um filho que está em crescimento e que precisa ser encaminhado, o que eles vão fazer? O filho diz que gosta de determinada coisa, você dá atenção a isso e tenta dizer, meu filho, por que você gosta disso? O que você achou legal aí? Às vezes é um modismo, ele gostou daquilo porque tem um amigo que gosta daquilo também. Então ele quer fazer a mesma coisa do amigo. Então você poderá avaliar o caráter do seu filho. Só por ele querer a mesma coisa que o amigo dele. Ele não sabe nem o que é aquilo, mas ele acha legal. Mas ele não vai achar legal se para fazer o que o amigo faz ele tiver que gramar, tiver que se esforçar, tiver que fazer tudo para ser um bom isso, um bom aquilo. Então a gente vê o quê? Às vezes a mãe e o pai, para se livrar da criança, do salaiozinho, enfia ele na aula de inglês, na natação, no paraquedas, no jazz, e não sei onde, e no francês, e então o menino sai daqui, parece um robô, né? De tal hora, programou o carinha, e enquanto isso o pai e a mãe ficam em casa. Ou ficam fazendo o que querem, porque bota alguém para ir levar, para ir buscar, e aí acham que estão cumprindo o seu dever. Então a criança que poderia ser um excelente músico, vai pegar raiva da música. Porque ele sai do inglês, tem que ir para a música. Sai da música, tem que ir para a natação. Sai da natação, tem que ir para o francês. Sai do francês, tem que ir para não sei onde. Tem que fazer lição em casa. Ele não faz nada por prazer, por gostar. Ele não desfruta daquilo. E não desfruta porque pai e mãe não deixam. Não estão estimulando a criança a serem um outro tipo de espírito. Porque falta também aos adultos a maturidade de saber educar. Às vezes querem se livrar. Nós temos uma nossa telespectadora que, quando nós falamos sobre isso outro dia, ela disse assim, eu tenho aqui na minha cidade uma papelaria. E vocês não sabem como do mês de julho, o que mais a gente escuta de pai e mãe é, não vejo a hora que as aulas comecem. Por quê? Porque julho, mês de férias, todos os salários estão em casa. E quem tem que administrar é o dono da casa, a dona da casa, e você tem que... Então, na papelaria, quando eles vão comprar lá o material que está faltando, ai que bom, vai começar a aula, é um alívio. Então, por que pôs o filho no mundo? Para tratá-lo como se fosse um objeto aí que você tem que jogar para bolinha de ping-pong, e quando acaba, está todo mundo cansado, vai dormir. Então essa questão 193 ou 194, ela é muito interessante para que nós meditemos sobre estes conceitos.
Nós seremos responsáveis. E nós carregaremos conosco o que fizermos de bom, o que fizermos de ruim. E nossos defeitos de agora demonstram quem nós já fomos. Como as nossas virtudes de hoje demonstram quem nós já fomos. Se você quer saber quem você já foi, e olha aqui, ô Gaspar, vira esse trem para mim. Você que está em casa, olha, você já pensou nessas questões tão importantes a respeito de como você deve proceder na criação do seu filho? Mas você já pensou que eu quero saber o que eu fui na outra vida? Já viram isso? Tem uma tal de uma vidente que aparece aí de vez em quando no nosso site, que não tem nada a ver com a gente não, ela está pegando carona sem pagar a passagem. E que está prometendo um monte de baboseira que só trouxa vai entrar no que ela promete. Não tem nada a ver com o nosso site Mensagem Fraternal, nem com a TV Alvorada. Poderemos dizer que é uma pessoa que está oferecendo um serviço que nem ela sabe a responsabilidade que isso tem, prometendo dizer tudo o que a pessoa quer saber. Mas tem um monte de gente assim que quer saber. Eu quero saber o que eu fui. Esse negócio de espiritismo me aguçou a curiosidade. É muito fácil, você não precisa ir lá nessa mulher, não precisa ir em nenhuma vidente, não precisa pagar nenhum tostão. É só você se olhar e você vai saber o que você já foi. Analise seus defeitos. Você é vaidoso? É vaidosa? Você gosta de andar na estica? Você se preocupa com a cor do sapato, a cor da meia, a cor do cinto, a cor do cabelo, a cor da unha? Você tem isso em você, você desenvolveu essa debilidade de caráter exageradamente. Não estou me referindo a pessoas que têm bom gosto, que têm lá o seu modo não são escravos, mas aprendem a vestir-se com um certo padrão. Estou falando das pessoas que passam 2 horas antes de sair de casa só escolhendo roupa. Isso é muito comum com mulher, mais do que com homem. Se você leva mais de meia hora para saber o que você vai vestir, e quando você sai de casa, o seu quarto está parecendo um Monte Vesúvio em cima da cama, porque a pressa não deixa a pessoa guardar as coisas. Ela não vai guardar tirada. Não gostei dessa roupa. Ela joga em cima da cama. Pega outra. Não ficou bom. Ele joga em cima da cama. E vai fazendo aquele murundum, aquele Vesúvio. Então, se isso acontece com você, você já tem um problema. Um problema nessa área. Você está indeciso em relação àquilo que você quer e acha que a roupa vai ser o que você está espelhando. Só que isso significa o quê? Que em algum momento do nosso passado recente, nós vivemos em um tipo de cultura onde isto era essencial. Então, muito provavelmente, as pessoas que têm esse tipo de caráter, ou de defeito de caráter, elas devem ter vivido em uma sociedade preconceituosa, porque para uma sociedade preconceituosa, você precisa estar bem vestido, para você parecer que você é uma coisa que você não é. Você viveu em uma sociedade de alto custo e provavelmente deve ter feito parte de alguma corte. Deve ter sido amigo do príncipe, duquesa, barão, baronesa, coisas do tipo. Eu só não sei dizer qual é o título que você vai ter, mas você vai saber. Se era o duque, a duquesa, a baronesa, não sei o quê, alguma exa dessas você foi. E se você observar, juntamente com a vaidade, como você trata os mais pobres, como você trata balconista de loja, não estou falando de funcionário da sua casa, não. Estou falando balconista que te atende, motorista de ônibus, alguns pedintes que se acercam de você. Se você observar, juntando a sua inclinação da vaidade com a maneira pela qual você trata aqueles que você acha que são menos que você, aí você vai ter certeza que já foi alguma coisa disso. Mas onde? Onde? Onde que eu fui príncipe, dama da corte, sei lá, bobo da corte? Onde é que foi isso? Você pode pensar, pode tentar se avaliar. Qual que é o seu sonho de viagem? Meu sonho de viagem é conhecer a França. A França é o meu... se um dia eu puder, eu vou lá. Vai lá, volta para casa. Foi lá. Eu tenho uma ligação tão grande com
a Suíça, a Alemanha, a Espanha, alguma desses países do passado. Por que você gosta tanto disso? Porque foi ali que aquilo que você viveu te marcou. Então você sente falta, você tem saudade. Se puder, volta lá. Às vezes sonha sempre com alguma coisa naquela área. Às vezes sonha que está andando de carruagem. Tá, né? Tem aquela, sabe aquele balanço da carruagem, está dentro de algum negócio, aquele barulho dos cascos de cavalo, naquele pedrisco, naquele chão de paralelepípedo, né? de pedra. Tudo isso já vai te indicando de onde você trouxe esse resquício. Agora, você observa as suas virtudes e você também poderá encontrar nas virtudes coisas positivas que indiquem procedência. Você é uma pessoa que tem vaidade, trata os outros meio assim, né, de nariz empinado, mas você é uma pessoa honesta, honrada, justa. Em vez de ter sido príncipe, pode ter sido magistrado. Pode ter vivido em uma sociedade encarregado de cumprir a lei, de não ser corrupto, de fazer valer. Você foi educado e aceitou aquele padrão de ser emproado, de ser todo cheio de 9 horas. Mas você tem valores que indicam também determinados avanços no seu caráter. Então, se você observar, ao invés de ficar entrando nessa mulher aí que só vem te dar e vai cobrar de você, economize. Não sejam os gringos aí que estão sacando dinheiro de onde não tem. Você economiza o que aquela vidente está querendo do seu dinheiro e você mesmo se analise. Mas aí não vai dar o seu telefone para os outros para você começar a ganhar dinheiro. Não, ó, me conta aqui que eu vou dizer o que você foi. Faça isso com você, só. Porque você conhece onde estão virtudes e defeitos. E todas elas indicam o que nós já fomos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa sobre o que nós estamos explicando até agora? Ainda não começamos a pergunta 195, que vem logo a seguir. Aqui, ali e aqui. Achei um legal uma vez, faz 1 ano e pouco, 2 ou mais, até aqui no centro. E você comentou uma vez, né? Às vezes eu converso até com meus amigos sobre isso, né? Todo mundo, não, queria saber o que eu fui e tal, essa coisa toda, essa curiosidade, né? E uma vez você falou, então eu vou fazer agora aqui uma regressão coletiva. Não fomos boa coisa. E eu acho legal, eu lembro sempre, quando eu converso com meus amigos, né? Eu fico lembrando essa questão e sempre acho interessante de isso mesmo, Leandro, ser frisada. Se você considera que nós estamos no mundo dos mais atrasados que existem no universo, em termos evolutivos, que a Terra só ganha de um planeta primitivo, se você está nela, a primeira conclusão que você tira é que você não foi boa coisa. Que as boas coisas não estão aqui, não precisam passar por aqui em provas, em expiação, em sofrimento. Aí você falou também, né? Então, eu fui Cleópatra, eu fui não sei o quê. Bom, independente de quais os nomes, estou só citando, né? Eu não fui, agora se você foi, a Cleópatra, eu não sei. Aí você também comentou assim, vai ver o que eles faziam, né? Então você acha bacana e bonito, vai ver lá o que eles faziam. A história faz um retrato, né? E as pessoas querem ser aquilo, acham que é bonito ser aquilo. Mas o fato em si da personalidade não é só o que a história mostra, é o que a pessoa foi de verdade. E no universo não tem essa conversa, ele parecia tão bonzinho, aquela pessoa morreu, era um santo. Deus sabe. Não a gente. Não foi quem foi enterrar que vai dizer se a pessoa era um santo ou não. É o que ela fez e que Deus conhece. Quem mais tinha levantado a mão aqui? Então aqui. André, você falou a respeito da responsabilidade dos pais. Existem grupos culturais, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E as comunidades se formam, se agregam em função das suas afinidades. É claro que não são comunidades fechadas, estanques, que não possam trocar experiências entre si. Mas algumas comunidades, elas carregam consigo esta
a atração por hábitos e costumes próprios daquele espírito. Então ele poderá evoluir ou ficar estacionado em qualquer desses grupos. Agora, outra coisa que é preciso a gente ponderar é que o que nós consideramos comunidade evoluída não é o mesmo critério que o mundo espiritual considera comunidade evoluída. Porque às vezes a gente fala assim, você cita, por exemplo, o coreano, o chinês, o japonês, o holandês, o alemão, o francês, o inglês, o americano. São todas comunidades que têm valores e têm defeitos. E o que significa? Então, alguns podem ter tido um tipo de disciplina que fez com que eles conseguissem avançar bastante em determinada questão de caráter. Trabalho, empenho, correção, etc. Mas, às vezes, se tornaram duros, se tornaram frios, se tornaram indiferentes, se tornaram desumanos em relação ao seu semelhante. A competitividade qualifica o profissional, mas o endurece, porque tudo vira competição. Então, qual é o critério de avanço? Nós não sabemos, olhando assim de fora. É preciso colocar a lupa da lei do mundo espiritual, do mundo invisível, para que pesem-se os acertos e os erros. Agora, quando existe a condição adequada, espíritos de determinados grupos podem renascer em outros grupos para que eles desenvolvam outros valores e vice-versa. Então não existe um processo proibido que o brasileiro possa nascer no Japão, o japonês no Brasil como espíritos. O que existe é que, quando é necessário que aquele ser ele possa construir determinada área do caráter que está débil, com a inserção dele numa sociedade que vai lhe favorecer essa construção, ele então pode ser autorizado. E disto vai resultar o quê? Ele poderá levar para essa comunidade aqueles valores que ele também desenvolveu, coisas boas que ele possuía. E aqueles seres daquela comunidade vão começar a ver que ele vai ser um indivíduo menos assim frio, vai se preocupar com os outros. Nós vimos no terremoto do Japão uma cena muito bonita, bastante emocionante, que foi o de brasileiros que estavam vivendo lá, descendentes de japoneses, se organizando em cidades que não tinham sido atingidas, correndo o risco de enfrentar uma longa viagem, uma viagem onde uma parte estava com neve, outra parte estava contaminada, para levar o que eles conseguiram em doação para seus semelhantes. Enquanto os próprios japoneses estavam se tratando, às vezes, com essa indiferença, pela maneira deles terem sido educados. Não que eles sejam piores. É claro, eles têm todo o serviço social, eles se baseiam no governo, que é tudo organizado, não é? Então, se estiver pegando fogo, o cara fala assim, não, eu não vou fazer nada porque vai vir o bombeiro, aí ele que vai apagar o fogo. Eu tenho que ficar aqui assoprando só, porque é isso que eu fui ensinado a fazer. E ele fica lá assoprando só. Naquele terremoto lascado, ninguém conseguia falar com ninguém, você via todo mundo em fila. Já viram isso? Todo mundo na fila para fazer uma chamada telefônica. Tinha as quatro orelhões ali, e aquela fila de japoneses, todos esperando a sua vez. Disciplina, coisas importantes para a pessoa ter o controle. Mas, às vezes, falta o quê? Falta a solidariedade. Então, o japonês, filho, neto, bisneto, que estava lá, nessa hora, ele sentiu que chegou o momento de ele também cooperar. E aí os japoneses que viram aquilo, eles mesmos se emocionavam. Os próprios japoneses daquela terra, que às vezes até discriminam os decassegues, os que vieram de fora, não é? Os que são descendentes dos antigos japoneses que foram procurar uma nova vida numa outra terra, às vezes são discriminados lá. São maltratados, são tratados como mão de obra de segunda, terceira ou quarta categoria, porque vai tirar o emprego do japonês legítimo. Mas foi esse, que no momento de dor coletiva, criou coragem e enfrentou essas barreiras culturais e fez algo que enobreceu todos os que estavam ali recebendo. Porque ele não foi só levar comida para os decassegues ou descendentes que estavam lá, ele foi levar para os próprios japoneses que tinham perdido tudo. Então você entende que
esse intercâmbio que é possível pela bondade divina, ele tem a finalidade de melhorar a todos, para que nossos defeitos encontrem uma disciplina numa outra sociedade e que nossas virtudes possam ajudar essa outra sociedade a amadurecer aquilo que está faltando. Por isso é que é importante que nós tenhamos essa ideia. Agora, a sua segunda questão era? Aqui no Brasil Se querem fugir de algum outro país? Da França para cá, porque aqui no Brasil é tudo liberal, se tem Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Observando o que nós temos visto no mundo de hoje, pelos meios de comunicação, nós não temos mais um critério de dizer onde é pior. Você pode imaginar que alguns países do primeiro mundo são países do primeiro mundo, porque você não vai lá e não vai ver o que acontece. Eu não posso considerar um país do primeiro mundo só porque ele tem bastante dinheiro no banco e tem uma juventude perdida nas drogas. E tem uma licenciosidade pública estampada na nudez, nas ruas, em todo tipo de promiscuidade, que uma sociedade deveria estar lutando para libertar-se dela, mas não estão fazendo mais do que estimulá-la. Não acho que isso seja atraente. Se nós observarmos, por exemplo, algumas capitais europeias, onde os serviços públicos fornecem droga para os que querem se drogarem na rua, na praça, onde as prostitutas estão expostas em vitrines, em casas, onde as pessoas passeiam para vê-las e ver se querem fazer algum programa na hora. Eu não acho que nós estejamos piores do que isto. Não acho. Então, também esta avaliação, é preciso que nós tenhamos maturidade para fazer. Não é porque é um país que se diz rico, que se diz desenvolvido tecnologicamente falando, que isso vai ser, então eles são melhores, e como aqui eles são muito duros, eles vão para um país onde só tem gente frouxa e só tem gente corrupta. Não. Gente corrupta e gente frouxa existem em todos os países, porque é mal do espírito. Agora, em termos de evolução espiritual, nós não decidimos por nossa conta onde vamos renascer. No nosso nível evolutivo, nós podemos solicitar, mas só seremos autorizados a renascer se os nossos tutores, se os nossos espíritos superiores, se os dirigentes do nosso caminho autorizarem. Senão, nós vamos nascer lá onde precisa. É o que aconteceu, por exemplo, nos processos reencarnatórios ocorridos com boa parte dos soldados romanos, dos generais romanos, que depois de terem feito o que fizeram nos excessos de conquistas, de domínio, na manutenção do grande império latino, tiveram que expurgar de seus excessos, de seus defeitos, esse tipo de caráter, e então foram conduzidos pelas inteligências superiores a renascerem nas selvas africanas, de onde os portugueses e espanhóis iam laçá-los para fazê-los escravos nos países colonizados. Então você imaginar que as hostes de Maxêncio, seus soldados, seus generais, tivessem então, e eles eram líderes lá nas tribos de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, e lá, como líderes, como príncipes, eram pegos pelos caçadores de escravos, enfiados em navios a ferros. Os que não morriam nessas torturas acabavam chegando num país estranho, onde eles não tinham mais família, não tinham... O que é isto, senão o que eles haviam feito? Quando invadiram os outros povos, destruíram as aldeias, acabaram com a cultura dos povos dominados, se não a mesma coisa. Agora perderam eles, por sua vez, e passaram a ter que conviver com um ser estranho, com uma sociedade que foi áspera. E muitos se regeneram nesse processo. Se você pedisse para eles escolherem onde é que eles quereriam nascer, certamente que eles não iam escolher isto.
Portanto, todo o processo de reencarnação de um indivíduo ou de uma coletividade está sob a fiscalização de espíritos superiores. E nós não vamos ter o que nós queremos, nós vamos ter o que nós necessitamos, mesmo que nos doa. Por isso, e deste conceito, é importante que a gente extraia esta ideia. Por isso, se você amanhã quer ter uma vida melhor, um corpo melhor, quer ter uma sociedade melhor, faça isso hoje. Trate bem o seu corpo agora, não abuse, não se desgaste. Seja justo, seja bom com todas as pessoas. Porque isto vai propiciar a você condições de no futuro ser guindado a uma posição que você já não vai mais destruir. Porque você aprendeu a não fazer isso agora. Mas se você trata mal o carro, se você recebe um carro que vai para você guiar e você não troca o óleo, você só dá rolê com ele, você passa em buraco, você amassa as rodas, você não calibra pneu, você não faz nada, você só quer que o carro ande. Quando ele pifa, você é um mau motorista, um mau zelador daquele bem, e quando alguém for dizer, não, dá um outro carro para ele, tá bom, a gente vai dar, vamos dar um Gordini. Sabe um Gordini? Gordini, um Gordini. Mas esses carros, não, a gente faz uns parecidos com ele. Por quê? Porque ele não soube administrar o carro que ele tinha. Como é que nós vamos dar um outro igual? Ele vai quebrar de novo. Aí ele pega aquele Gordini e ele tá louco para dar uma de Ayrton Senna, e o máximo que ele consegue é ser Rubinho Barrichello. E aquele negócio não anda, e não anda, e não anda. E o máximo que ele consegue no Gordini é 35 por hora. E na descida chega a 40. Se ele administrar bem o Gordini, ele chega na casa dele, ele põe o ar no pneu, ele lava o carro, ele tira toda a sujeira, ele vai ver o óleo, ele, cuida. E o Gordini, então, vai durar para ele os 50 anos da sua vida. Ah, tudo bem. Você foi um bom condutor, você cuidou bem do Gordini. Porque o problema não é o carro, gente, o problema é quem é você. Como você está cuidando do bem que você recebeu na vida, que é o seu corpo. É a sua evolução. Então, se você quer um corpo melhor, uma evolução mais avançada, em um instrumento melhor capacitado, cuide bem do que você tem hoje. Devote-se. Faça valer a sua vontade de aprender. Não perca um dia sem estudar. Porque é muito fácil você nascer numa outra vida, trelelé da cuca. Tem um monte de gente candidato a isso. Gente que não vai ter escola, gente que não vai ter como aprender nada, gente que vai ter que andar 5 quilômetros para chegar numa escola onde estude alguma coisa. Mas se você é alguém que de tudo você busca aprender, de um recorte de jornal que você viu caído no chão, você lê aquilo e fala, nossa, que bacana, vou guardar isso aqui que eu vou pesquisar. Quem está vendo você sabe o que você é. Sabe o que você quer ser. E se eles vão apoiar alguém, vai ser a você que eles vão apoiar. É assim que o universo funciona. O universo apoia os que querem fazer o universo melhor. Porque os que querem estragar não precisam de apoio. Eles, por si sós, eles já querem atrapalhar. E o esforço dos espíritos é para que eles descubram que isso vai ser ruim para eles. Antes que eles tenham que sofrer. Mas se eles não descobrem isso, eles vão sofrer. E aí vão aprender. Por isso que não tem esse negócio, o cara saiu de lá, veio para o Brasil, porque aqui é tudo mais folgado, tudo mais fácil. Se ele veio para cá é porque ele tem alguma coisa que ele tem que fazer, que ele vai ter que aprender, que ele vai ter que melhorar com aquilo que ele vai aprender aqui, com o que ele vai ter de oportunidades na Terra. O grande problema, queridas irmãs, queridos irmãos, é que nós sempre reduzimos nosso raciocínio aos ganhos do mundo. Nós sempre avaliamos o nosso sucesso, o nosso progresso, a quanto nós temos na conta. A quão bonito nós somos. A quantos outros nos admiram, nos invejam. Mas esse é o raciocínio podre, esse é o raciocínio que está acabando. Porque não nos levou a uma sociedade diferente, uma sociedade mais evoluída. Não nos levou. Nos levou a este tipo de sociedade que nós estamos vivendo.
que aqui também, porque isso é um reflexo das escolhas do próprio ser humano na Terra, é corrupta. Nosso prefeito foi cassado. O vice-prefeito que assumiu está a caminho. E se for cassado, quem vai subir no lugar dele também não se sabe se tem o rabo preso ou não. Daqui a pouco o faxineiro da Câmara ou da Prefeitura vai ser o prefeito. Porque, é claro, quando pegam um dos ratos, todos os filhotes dele fogem. Aí pega uma outra ratazana, todos os filhotinhos dele fogem. Aí pega o camundongo, tudo quanto tem bichinho vai embora também, porque não quer ser pego. Não vai sobrar nada. É aquela história, né? O último que sair, apaga a luz. Mas isso é um fenômeno mundial, não é um fenômeno só da Terra. Olha que coisa interessante, falamos ontem sobre isso no nosso programa de rádio, programa ao vivo, Alimento para a Alma. Houve um escândalo brutal com o presidente do FMI. Escândalo sexual. Por que sexual? Porque se fosse um escândalo financeiro, todo mundo rouba sempre e todo mundo sempre consegue dizer que é honesto. Não é? Todos os bandidos, todos os que estão aí do governo, não, eles são sempre super honestos, não foi ele que fez. Então, para tirar um cara do poder que era aquele homem, de um cargo como aquele, não podia ser uma acusação de corrupção. Que, aliás, é muito fácil. E há muitas interpretações do que seja corrupção. Tinham que pegar em alguma coisa que, de verdade, chamasse a opinião pública a se espantar com a gravidade do mal. A gravidade. Mas olha que sociedade hipócrita a nossa. Nós temos pessoas em milhões assistindo esses programas que mostram as pessoas vivendo dentro de casas, não é? Dentro de fazenda, dentro de apartamento, dentro de banheiro, em qualquer lugar que eles podem inventar, eles inventam. E todo mundo, 8 milhões, 50 milhões, 30 milhões, ficam lá, tira o cara, quero votar nesse, quero votar naquele. Todo mundo quer ver se a moça deixou aparecer o seio, se o cara mostrou os músculos mais do que devia, se eles dormiram junto de noite ou ficaram junto de dia, quem que nadou com quem que ajudou a dar banho. Todo mundo fica lá, fissurado para assistir essas besteiras. Para vender palito de fósforo tem gente sem roupa. Para vender Band-Aid tem gente sem roupa. Para vender Cebion tem gente sem roupa. Nenhuma sociedade, nenhum programa atrai audiência se não tiver gente sem roupa. Então, toda a sociedade gira em torno da sem-vergonhice, da fragilidade da sexualidade. E olha como nós somos hipócritas. Quando então uma pessoa importante foi acusada de ser um estuprador de camareira. Oh, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Ele ia ser candidato a papa. E agora olha só o que ele está fazendo. Então parece que há uma hostilidade de todos os que são igualmente promíscuos, quando algum promíscuo é flagrado. E nem flagrado foi. E olha que interessante. Precisavam fazer isto para quê? Tiraram ele de dentro do avião. Olha só que coisa. O FBI parou o avião. Parou o carro da SWAT na frente da pista. Para o avião aí, eu vou subir. Aí encosta a escada. Quem que é o tal do Strauss-Kahn? Vem cá, você está preso. A televisão esperando. Aquela coisa, aquele impacto. Não podia ser o cara preso lá. Foi no banheiro fazer um xixi, está preso. Não. Fui tomar café lá no café, né? No café do ponto. O seu Strauss-Kahn está preso. Não, precisava ser uma coisa assim. Prender o homem. Nada mais assim grotesco do que um homem poderoso, mundialmente conhecido, responsável pelo FMI, estuprar uma camareira de hotel. Não queremos dizer que a camareira é menos, não queremos dizer que a camareira não serve, que a camareira tem que ser estuprada mesmo, não. Mas é uma coisa meio, é uma história meio de gente débil mental. No mínimo débil mental.
acreditar em uma situação dessa. Por quê? Porque naturalmente, um homem que tem este poder, certamente terá acesso fácil a todo tipo de tentação que vai procurar por ele. Imagina então. Você tem que se cuidar demais para não aceitar os convites que chegam, porque você é o bonitão, o ricão, o poderosão, está cheio de mocinha querendo ser a alma gêmea dele. Mas vão escolher o quê? Uma pessoa que está, ou se diz estar, na condição de migrante, porque ela é estrangeira, está vivendo nos Estados Unidos, camareira, empregada de hotel. É o oposto, não é? Para criar aquela polaridade. A vítima, coitadinha, não teve como resistir ao tanque de guerra poderoso que veio lá e passou por cima. Com isto conseguiram fazer o quê? Que a vergonha fosse estampada, que todo mundo comentasse e que por fim tirasse o homem lá da condição de presidente do FMI, diretor-geral do FMI, colocasse uma outra, porque este homem era o candidato mais forte para concorrer à eleição presidencial em oposição ao atual presidente. Bom, tudo bem. Faz-se todo tipo de pesquisa, faz-se todo tipo de investigação, e ontem ele foi posto em liberdade. O governo americano retirou as acusações, porque descobriu que a camareira não era assim tão honesta quanto parecia. Coisa que também não deve ser verdade. O que é verdade é que não é mais conveniente fazer este homem, que já perdeu o principal posto, agora ter que passar pela vergonha de ser processado e ficar preso nos Estados Unidos, porque ele tem também um nível, ele tem também amigos importantes, então não é, você tem que sempre deixar uma saída para o gato, a hora que você vai cercar o bicho. Se você cercar o gato e não deixar saída, ele ataca você. Mas se você quer que o gato fuja, então você cerca quase tudo, mas deixa uma passagem para ele ir embora. Então, mais ou menos isso. Agora ele está livre. Livre. E a única coisa que a gente não vai saber até o fim da vida, só depois que desencarnar, é se de verdade os dois fizeram sexo. Porque isso não é importante. A mesma tática usaram com Julian Assange, o presidente do site Wikileaks, que estava denunciando as tramóias, os bastidores imundos das políticas americanas e de outros países. Já esqueceram, porque aí veio o Strauss-Kahn, tirou o cara, né, dos holofotes. Ninguém nem sabe se ele está preso, se já mataram ele, que era o que queriam fazer, se já extraditaram para a Suécia, porque ele está sendo acusado de ter feito sexo com 2 mulheres sem o consentimento delas. Não é bem estupro. Lá é diferente, lá é mais sutil o negócio. Mas é óbvio que todo esse processo está visando o quê? Visando impedir que ele possa ter as suas denúncias atendidas como coisas sérias. Esse cara aí é um estuprador de mulheres, vocês vão dar valor para isso? Ninguém vai ter que nem ligar para o que ele vai dizer. E de repente pararam de apresentar todas as denúncias. O Wikileaks ficou quieto, ninguém mais vê falar do cara, pronto. Você nem sabe se ele foi absolvido, se ele foi condenado. Porque não é isso importante. Depois que os Estados Unidos tiveram essa maré baixa aí que nós estamos falando, conseguiram o acordo no Congresso. O Congresso autorizou que eles pudessem fazer mais 3 trilhões de dívida, de dólares. Só isso. Daí o que aconteceu? Uma semana ou 3 dias depois que, por fim todo mundo respirou, uma agência de avaliação de economias internacionais, aquelas agências que ficam pondo nota na segurança econômica dos países, e essas notas servem de referência para quem vai fazer negócios com aquele país, pelo risco que ela apresenta,
uma dessas mais importantes agências mundiais rebaixou a nota da dívida americana. Eles não são mais 3 vezes A, eles são só 2 vezes A. Rebaixamos a dívida deles. E com base nisso, o que aconteceu? Todo o mercado voltou a afundar. Então, os chineses já não queriam fazer mais negócio, os hindus também iam pensar, os russos também não queriam saber, porque já não era mais a super economia. Quer dizer, como se isso dependesse de uma agenciazinha dizer que a economia dele está ótima, devendo 13, 15 trilhões de dólares. Mas isso veio abaixo o mercado de ações americano, o mercado de ações mundial, tudo ruiu de novo. Ontem, o presidente dessa agência foi demitido. Não foi demitido assim, porque ia ficar feio demiti-lo. Puseram o cara para tomar conta de um jarro chinês que ninguém pode chegar perto, ele tem que ficar limpando. Ele vai ser conselheiro do jarro chinês, que vai ficar lá, e de vez em quando reúne o conselho e ele fala, sim senhor, não senhor. E isso é que ele é agora. E foi posto no lugar dele um outro, que certamente daqui a 1 ou 2 ou 3 dias ou uma semana vai voltar a colocar a dívida americana ou a economia americana na nota mais alta. E isso está acontecendo todos os dias. Então as verdades, elas são manipuláveis, mas usam-se estes chavões de caráter, essas maneiras de a sociedade colocar esses rótulos de honesto ou de desonesto, usam isto como a maior cara de pau. Estão agora dizendo, a ONU está dizendo, nós não queremos derrubar o nosso tão querido Muammar Gaddafi. Não, nós estamos fazendo isso só para proteger o povo deles. Quem colocou Muammar Gaddafi no poder, no golpe de 69, foram os países ocidentais. Quem manteve Muammar Gaddafi governando a Líbia por 30 anos foram eles, que estavam tomando o petróleo da Líbia para manter suas economias funcionando. Vocês não acreditam, mas quando a crise da Líbia começou, por iniciativa do governo europeu, da França ou de algum outro país, a Líbia ia ser a presidente, ou ia ser aceita no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Por proposta de países que agora estão com as suas forças aéreas bombardeando a Líbia. Mas você está defendendo o cara? Não, não estou defendendo. Mas o que eu estou dizendo é que o que você assiste na televisão é uma montagem para você achar que o tal do Gaddafi é um assassino, é um carniceiro, quando carniceiros são todos. Só que uns têm mais poder do que outros. E então, quando eles se cansam, quando o cara já passa a ser uma pedra no sapato, aí eles então arrumam um jeito de defender o povo e tirar o cara de lá. Eu aconselho vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, a procurarem na internet um filme, um depoimento no YouTube de um general chamado Wesley Clark, general americano condecorado, membro de governo dos Estados Unidos. Em um vídeo que foi feito com uma entrevista que está traduzido para o português, você vai ver esse general condecorado, Wesley Clark, que fez parte de governos, do primeiro escalão de governos americanos, contar que ele ouviu no Pentágono de outros generais que eles não estariam apenas agora interessados na derrubada do Iraque, como eles iam, em 7 anos, derrubar 5 governos. Líbia, Egito, Parará, esses outros que estão nessa... Até chegar no... Não sei se o último seria o Irã. Ele fala isto na televisão. Não sei se esse homem está vivo até hoje. Mas assista, porque você vai encontrar general condecorado fala sobre
os planos de guerra. Procure por aí, você vai ver. O nome do general é Wesley com W e Y no fim, Wesley Clark. Ontem ainda eu entrei e estava lá o vídeo. Do you see a replay of what happened in the lead up to the war with Iraq? The allegations of the weapons of mass destruction, the media leaping on to the bandwagon? Well, in a way, but you know, history doesn't repeat itself exactly twice. What I did warn about when I testified in front of Congress in 2002, I said, if you want to worry about a state, it shouldn't be Iraq, it should be Iran. But this government, our administration, wanted to worry about Iraq, not Iran. I knew why, because I'd been through the Pentagon. Right after 9/11, about 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force in the region. Então vocês vão entender como esta visão que nós temos como leigos assistidores de televisão é uma visão bobinha, é uma visão, para não dizer idiota, da realidade. É a visão que querem que a gente tenha. E eu não sou favorável a essas teorias de conspiração, que tudo é problema, que está todo mundo querendo enganar você. Mas o que a gente observa, de verdade, é que sempre estão enganando a gente. Sempre. Então chega uma hora em que o cara não é mais conveniente, então vamos dar um jeito de dar um trançapé nele e tira ele dali. Agora, como dizer que quem apoiou um modelo de governo como desse, como o do próprio Egito, não tem a responsabilidade nisto? Primeiro apoia, foi o que fizeram com Saddam Hussein. Quando Saddam estava aliado na guerra contra o Irã, era um americano que dava a arma para eles, que trabalhou com eles, que formou o exército para eles continuarem lutando contra o Irã. Na guerra Irã-Iraque. Depois que acabou a guerra, depois que tudo se acalmou, aí o cara já não servia mais. Vamos tirar o cara de lá. E uma das expressões que o general Wesley Clark usa, quando ele conversa com o outro general que estava tratando deste tema, era este: mas nós temos que fazer a guerra?
E o outro general responde, não sei, eles não sabem direito o que fazer, nós temos um bom exército. E então eles estão raciocinando assim, se o que você tem na sua mão é um martelo, todos os outros problemas se transformam em pregos. Então você vai usar o seu exército, e o resto é problema que você transforma em prego, você marreta eles e acabou. É mais simples decidir assim. Mas é um poder que está por detrás das coisas, manipulando nossos interesses para que você acredite em algo que não é real. Vamos então para a pergunta seguinte, a 195. Pelo menos vamos andar uma pergunta hoje, tá? Vocês já viram que nós não temos pressa de andar no livro dos Espíritos, né? Nós queremos que cada um possa meditar sobre o seu conteúdo. A possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre, mais tarde, se corrigir? O cara, deixa para amanhã. Não, eu não vou, hoje eu gosto de encher a cara, eu gosto de jogar no bicho. Depois, eu sei que isso não é bom, mas como eu posso viver muitas vezes, então eu vou me estragar bastante agora e depois na próxima eu venho certinho. A pergunta mais ou menos é essa. O fato de a gente poder melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre corrigir-se mais tarde? Pode ou não pode? Sim ou não? Resposta, vocês estão tudo lendo agora, né? Ninguém fala porque a resposta é desse tamanho assim, não dá para ler tudo, então ninguém responde. O que vocês acham? Depois a gente vai ler a resposta. O que vocês acham? Eu já ouvi muita gente falar assim, não, esse negócio, eu gosto do Espiritismo porque isso a gente pode sempre renascer, 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 então eu vou melhorar quando eu quiser. É uma verdade? Meia verdade. É uma meia verdade. Por quê? Porque de verdade você vai sempre poder renascer. E você vai sempre poder melhorar. Mas, enquanto você não melhora, você tem que pagar o preço de não ter melhorado, que é o sofrimento. Se, portanto, você vai adiar a melhora, você está também ampliando a dor. E se você tiver um pouco de consciência, vai ser muito sofrido você ficar aí, mais uma vida rastejando, mais uma vida agora leproso, mais uma vida agora aleijado, mais uma vida agora em uma situação de penúria terrível. E quando é que eu vou ser melhor? Quando é que eu vou sarar? Quando você quiser. Pode ser na próxima encadernação, se você quiser. Ou pode ser nessa, mas você tem que começar. É alguma coisa que depende da nossa escolha, né? Mas eu já ouvi muitas pessoas argumentarem em relação à reencarnação com esse tipo de raciocínio de ostra. Porque é um raciocínio de ostra este, não é? É quase a criança que quer ser padeiro porque vai comer doce a vida inteira. Vamos ver o que os Espíritos respondem. Aquele que pensa assim, não acredita em nada. E a ideia de um castigo eterno também não o deteria mais do que da reencarnação. Porque a sua razão repele. E essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. O mesmo indivíduo que fala que pode renascer 200 milhões de vezes e é só aí que ele vai melhorar, vai dizer a mesma coisa. Se disserem a ele, você vai para o inferno. Tudo bem, já vou para o inferno mesmo, então eu vou bem ido. Vou aproveitar e agora que eu vou soltar franga, eu vou fazer tudo o que eu quero, porque a hora que eu for para o inferno, pelo menos vai merecido. Se o cara acredita que vai para o inferno mesmo, como que ele não tem outra opção? É que aquilo aí, agora eu vou desfrutar então. Vou fazer tudo que eu quero e mais um pouco, porque a hora que eu for para o inferno, pelo menos eu gozei tudo que eu podia. É isso que ele está dizendo aqui. Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal, como você disse. Mas, uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, porque ele perceberá que fez cálculo errado, e é então que traz um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que na Terra existem homens, uns mais adiantados do que os outros. Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda,
mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar o seu progresso ou atrasar-se indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as tribulações desta vida são consequência de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência, menos penosa. Acabamos de falar isso aqui. Quer um corpo melhor? Trate bem deste. Quer uma vida mais folgada? Seja honrado, trabalhe bastante, empenhe-se. Demonstre que você já aprendeu o valor de saber que a honradez, o trabalho correto são o caminho para você poder administrar riquezas maiores. Esta ideia o desviará mais depressa do caminho do mal do que a ideia do fogo eterno, no qual ele não acredita. É melhor você pensar na possibilidade de renascer e reconstruir do que você simplesmente achar que vai para o inferno, de onde você nunca mais vai sair. Isso daí é como você falar do boitatá, na mula sem cabeça, para a jovem que está, oba, cadê a mula sem cabeça que eu quero botar nela hoje, vou sair hoje, vou na balada com a mula sem cabeça. Paramos na pergunta 196. Agora vamos às questões que estão nos esperando. A Brígida de Campinas está dizendo assim: estávamos ouvindo o programa de rádio hoje e surgiu uma dúvida. Será que esta existência de passagem para o mundo espiritual não é mais difícil para aqueles espíritas que não têm nenhum tipo de percepção do mundo espiritual? Se eu desencarnasse, como distinguiria o mundo espiritual deste agora como encarnada? Bom, nós já falamos sobre isso, viu, Brígida? Não é o fato de sermos médiums ou de termos contato com os espíritos antes da vida espiritual que nos vai tornar mais preparados para chegar do lado de lá. Agora, para você que não é médium ou não tem a percepção mediúnica, descobrir é muito fácil. Você pode fazer isso, anota, porque são regrinhas simples. Quando você acordar, levantar assim, abrir o olho, levante-se da cama, ou levante-se daquilo que pareça uma cama. Se tiver muita flor em volta, já começa a desconfiar. Desconfia, né? Porque pode ser que durante o sono alguém te levou para um jardim e tudo, mas pode ser outra coisa. Mas vamos que você acorde lá no seu quarto. Você quer saber se você ainda está nos encarnados ou nos desencarnados. Então você levanta, às vezes você não vai encontrar o seu chinelo, porque está de escuro ainda, né? Então você vai, a regra é essa, tenta abrir a maçaneta da porta. Tenta. Se você não conseguir abrir a maçaneta, então começa a ficar preocupado. Aí se tiver alguém dormindo do seu lado, grita para a pessoa acordar. Se ela não acordar, isso não significa que você está do outro lado. Pode ser que ela tenha um sono pesado, que a pessoa seja surda, etc. Agora, se você quer ter certeza mesmo, vá até o espelho mais próximo. E aí se olhe. Se você não se enxergar no espelho, pode rezar. Porque aí você já não tem mais corpo físico. Está de pé, está diante do espelho, mas você não está vendo imagem nenhuma. Porque a sua imagem não existe do ponto de vista que o espelho reflita. Tá bom, Brígida? Com isso, você nem precisa se preocupar se é médium ou não é médium. Porque está assim de médium, assim, que a hora que desencarna, chega do lado de lá, quando descobre que morreu, quase morre de novo, de susto. Um abraço para você, Brígida. A Luciana Junqueiro, de Belo Horizonte. É possível desenvolver a mediunidade, ainda tendo atitudes e pensamentos egoístas e simplesmente humanos? Ora, é a mesma coisa que você perguntar se é possível alguém analfabeto alfabetizar-se. Claro que é. Agora, naturalmente, o que não é adequado é que a pessoa que esteja no desenvolvimento da mediunidade queira ficar egoísta e simplesmente com esses pensamentos mesquinhos. Isso é que não dá. Ela não vai ser santa do dia para a noite, mas ela precisa ser melhor a cada dia. Todo dia tem que combater seus defeitos, todo dia tem que estar vigiando, todo dia tem que passar por cima de coisas que antes você
não comi enrolado. Esse negócio de, bateu, levou, aí tem que começar a pensar. Agora, é claro, todos nós temos mediunidade, só que nem todos temos a mediunidade ostensiva, aquela que estará a serviço de maneira a representar uma tarefa mediúnica. Nós podemos melhorar a sintonia, podemos melhorar a nossa intuição, e isso é a mediunidade natural. Você não vai receber espírito nenhum nas reuniões mediúnicas, mas você sentirá as entidades amigas perto de você, você saberá se o ambiente está mais carregado ou menos carregado, porque você preparou-se para isso. É como você educar, por exemplo, o olfato. Quando você desenvolve o ouvido, se você é músico, você tem o mesmo ouvido que teve quando criança, só que a sua atenção agora, concentrando-se no ouvido, faz você ouvir coisas que antigamente você nem notava. Então é um processo em que você melhora a audição, melhora o olfato e melhora também a percepção ao redor, tá bem? Então isso é possível, mas todas as vezes que nós queremos melhorar, não nos esqueçamos que isso não é uma coisa mecânica, é algo que precisa partir de um ser espiritualmente melhor preparado, para que o Senhor possa confiar mais coisas na percepção mediúnica, tá bom? Muito obrigado, Luciana. Cleiton Barros de Sumaré. De que forma você explica a passagem que o amor cobre a multidão de pecados? Bem, Cleiton, esta é uma expressão que geralmente ela é citada quando se refere às dificuldades humanas na superação de suas próprias debilidades. Muitas pessoas, quando erram, elas, por se sentirem assim, enodoadas, mergulhadas às vezes nos pântanos do equívoco, elas acham que elas são indignas e elas até abdicam da possibilidade de orar. Elas acham que elas não são decentes nem para fazer uma prece. Elas acham que mesmo que Deus escute, elas não têm dignidade para poder elevar a voz e pedir a Deus clemência. E quando então o apóstolo fala a respeito disto, ele está fazendo a gente se lembrar que o amor está acima de todas as debilidades. E o amor é capaz de cobrir os erros mais grosseiros, mais difíceis de você encarar. Portanto, por pior que nós já tenhamos sido, ainda assim seremos filhos de Deus, que nos ama. E olha que coisa linda, do mesmo jeito que pai e mãe na terra, quando tem um filho problema, quando tem um filho mais difícil, quando tem um filho mais limitado, deixa um pouco aquele outro que está bom, aquele outro que já anda sozinho, e vai cuidar daquele que está aflito, daquele que é mais atrasadinho, daquele que é mais doente, mais limitado. Ama mais aquele que tem mais debilidades. O amor está também assim tratando a gente. O amor se devota com mais empenho àqueles que mais ainda errado estejam, para que eles possam se arrepender do mal. É isso de maneira muito singela, na nossa limitação, na nossa pequenez, viu, Cleiton, que nós podemos entender o que significa essa frase. A Rose do Rio de Janeiro gostaria de saber daquela mulher que por ignorância quer abortar quando apenas acha que está grávida, ou seja, não tem certeza se está grávida. Bom, se ela não tem certeza que está grávida, é bom ter. Porque basta alguns dias para ela saber se está grávida. Esta pergunta parece às vezes, Rose, que é uma coisa assim, aí eu não quero saber se eu estou grávida porque eu quero abortar. E aí eu posso dizer, eu não sabia. Não é? O simples fato, primeiro que a gravidez não é uma coisa física, tá? Começa por aí. Geralmente a mulher sabe que está grávida, ou ela sente que ela está grávida. É uma coisa biológica, é uma coisa hormonal, é uma coisa de alma. Ela pode até combater a ideia, ela pode até dizer que não é nada, eu comi uma batata frita meio passada, eu estou com esses negócios, mas não é nada de gravidez. Mas no fundo, na hora de dormir, na sensibilidade, na lembrança, o psiquismo feminino, que faz parte do processo da gravidez, ele sabe. Então, se essa pessoa está procurando uma desculpa, uma justificativa,
para poder correr o risco de fazer um aborto, por não saber se está grávida, ela já está dando o passo deliberadamente. Porque, de verdade, se ela não quer estar grávida mesmo, ela deve esperar, faz-se um exame, observa-se se o resultado deu ou não, e então, se não deu gravidez, por que fazer o aborto? Você fez o exame lá da urina que não apareceu nada, você não está grávida, ótimo, vou lá na abortadeira, a senhora faz o aborto do filho que eu não tenho? Tem sentido isso? Não, é só para garantia. Não dá, né? Nós temos que ser mais adultos, temos que encarar o que somos. Então, é preciso que você, que eu, que todos nós, tenhamos a cabeça clara do ponto de vista do que significa o mal. Quando nós queremos o mal, nós somos responsáveis pelo mal que queremos. Agora, eu estou me referindo a isto sem querer generalizar. Existem pessoas cuja falta de cultura fazem com que elas sejam totalmente ingênuas, não saibam de nada. Pessoas que tenham até uma limitação intelectual para entender o funcionamento do seu organismo. Então, isto também a lei do universo leva em conta. Nós seremos responsáveis pela exata capacidade de entendimento que tivermos quando formos praticar o ato. Não porque pareceu que a gente fez sem querer. Porque a gente sabe. Depois diz assim, ai, eu tive um corrimento, ai, acho que eu perdi o nenê. Eu queria tanto esse filho. Então por que foi na academia pular corda a tarde inteira? Ai, é que eu não sabia se eu estava. Ah, tá bom. Existem abortos que não são feitos por nenhum médico ou nenhuma abortadeira. Existem abortos que são feitos pela mente da mulher, que combatem mentalmente o ser que está ali para renascer, que este ser não aguenta a pressão e ele se afasta. E a mulher tem um aborto espontâneo, sem pular corda, hein? Sem tomar chazinho disso ou daquilo. Parece que foi um aborto assim, desses que acontece. Mas a lei do universo, porque sabe o que estava acontecendo, vai responsabilizar aquela pessoa por um aborto provocado. Simples assim. Tá bom? Obrigado, viu, Rose? Um abraço para você. Tatiana Lisière, de Pernambuco. É possível que nos sintamos assim como Jacó em nossa passagem aqui na Terra? Que sintamos que não merecemos coisas que conquistamos e que nos são presenteadas aqui na Terra? É sim, é possível. Mas se você sente isso é porque tem um compromisso com estas coisas. Um compromisso de fazê-la ser útil, de fazê-la servir a coisas positivas, a coisas nobres. Porque nós recebemos sim das dádivas do céu como administradores. Mesmo quando nós trabalhamos, mesmo quando nós temos um emprego, um salário, ainda a riqueza honestamente ganha está em nossas mãos enquanto Deus permite para que nós a administremos, em favor de outras pessoas, que podem ser nossos filhos, podem ser nossos parentes, podem ser nossos amigos ou podem ser estranhos, nossos funcionários, as famílias deles, até a hora que Deus quiser. Porque mesmo o honesto, o super honesto, a pessoa mais íntegra acaba ficando doente, acaba precisando parar de trabalhar, sofre um acidente, tem que se aposentar, e aí passa para a fase em que as coisas ficam difíceis. Experiência diferente, onde ela vai aprender outras coisas. Mas, se nós temos essa sensação na Terra, Tatiane, é porque aquilo que nós estamos recebendo, que parece chegar de mão beijada, foi confiado a nós para que ela frutificasse em favor de outros. E de nós também. Na medida em que nós administramos bem, temos o direito de desfrutar, mas com os limites próprios de um ser que sabe que não veio ao mundo para gozos exorbitantes, veio ao mundo para tornar-se útil e fazer a felicidade das pessoas que estão à sua volta, tá bom? Muito obrigado, Tatiane, lá de Pernambuco. Alexandre Silva, de São José, em Santa Catarina. As pessoas que passam o tempo todo lendo livros espíritas e não fazem nada pelo seu próximo, o que acontece com elas no plano espiritual
O que será, hein? O que será que acontece com elas no plano espiritual? Bem, tudo aquilo que nós aprendemos significa responsabilidade. Seja religião, profissão, seja entendimentos da maneira de conviver bem com as pessoas. E se nós não praticamos, se nós não aplicamos isto, sobre nós o peso é maior. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, fala Jesus, não é? O que acontecerá com a pessoa no mundo espiritual? Dependerá das suas atitudes. Não necessariamente só porque leu o livro espírita. Ela pode não ter lido nada e ter sido uma boa pessoa. Como ela pode ter lido livros espíritas e ter sido boa pessoa. Como ela pode ter lido e não ter feito nada, como ela pode ter lido e ter feito coisa errada. Cada um desses patamares vai redundar em consequências próprias para o grau com que ela se comprometeu. Agora, o que não dá para dizer é que ela não sabia. Ela pode ser atenuada porque ela não sabia? Não, não pode. Por isso que eu digo a vocês, por isso que eu digo a vocês que estão assistindo, cada vez que você vem aqui é mais um peso, é mais um tijolo que bota nas suas costas. Isso serve para mim, cada vez que eu também falo aqui é mais um compromisso meu com aquilo que eu estou dizendo, que eu preciso aprender, ter vergonha na cara e viver. Melhor teria sido para um indivíduo indiferente que não conhecesse nada disso. Porque pelo menos alguém ia dizer, não, ele fez tanta besteira, mas tadinho, ele não sabia nada, né? Também, como é que ele quer acertar? Vamos deixar ele numa outra vida, ele volta de novo, aí a gente dá mais oportunidade, vamos colocar ele numa escola melhor. Mas nessa aqui, vamos tratar ele mais ou menos como café com leite. Mas a gente aqui não é café com leite, né? A gente começa a aprender, começa a ler, começa a estudar, começa a ouvir, faz sentido para nós, poxa, se eu não melhorar, não vai ser muito legal. Muito obrigado, Alexandre. Agora as perguntas do dia de hoje. Patrícia Lenharo de Arapongas. Todas as coisas que fazemos com satisfação e prazer é porque já fizemos no passado? Nem sempre. Nem sempre, Patrícia. A satisfação e o prazer são coisas que nós aprendemos a construir nas boas coisas que fazemos. Nas coisas que nos causam alegria ou que nos causam satisfação mesmo quando não são boas. Agora, o que nós dissemos é que quando nós temos as experiências do passado, nossas inclinações para aquelas áreas são maiores. Nós teremos mais tendência de gostar daquele tipo de esporte, daquele tipo de atitude, daquele tipo de instrumento musical, daquela facilidade na escola. Todos nós fomos para a escola e todos nós tínhamos matérias que eram fáceis e tínhamos matérias que eram difíceis, não é verdade? E isso indica o quê? Que naquelas que eram fáceis a gente já tinha tirado de letras, já estava acostumado, já sabia bastante. Mas naquelas tabuadas, nossa senhora, estava ainda penando. E aí vai querer fazer o quê? Vai querer justamente não estudar a matemática, não estudar a tabuada, não fazer o que é difícil, por preguiça. Então, isso indica que, eu na prova de ciências eu nem preciso estudar que eu tiro 10. E por que não estuda então, já que sobra tempo, na prova de matemática? Porque eu odeio matemática, eu não quero estudar, vou colar. E acha que colando vai sair, vai aprender? Não vai nunca. Um dia vai precisar da matemática. Então por que não converte a matemática na sua aliada, dedicando-se a ela? A gente sempre não vai gostar daquilo que a gente não conhece. Nunca a gente vai gostar. Quantas pessoas, às vezes você olhou e falou assim, meu Deus do céu, aquele cara parece um urso. Meu Deus, nunca vou passar perto dele, não falo nem bom dia, porque olha a cara daquela coisa. E por algum motivo, passam 2, 3, 4 anos, você conversa com a pessoa e descobre que ela não é nada daquilo. Nossa, eu fazia uma ideia tão diferente de você, tão errada, meu Deus, até tenho que te pedir desculpa, porque você não é nada do que eu pensava que você era. Então, por quê? Porque aí você começou a se aproximar, começou a ver, começou a ouvir, começou a fazer uma perguntinha aqui, uma perguntinha lá, e percebeu que a pessoa era uma pessoa tratável, não era aquilo que você tinha imaginado. Então, Patrícia, nem sempre as coisas que a gente faz correspondem às coisas que nós já fizemos no passado e nos deram prazer. Às vezes nós gostamos de fazer certas coisas porque, por exemplo, nós aprendemos com os nossos ancestrais. Nós vemos um parente fazer determinada coisa e achamos bonito. Você vê lá o seu avô, ele faz aqueles aviãozinhos de modelo, aeromodelo. Ai, que coisa linda!
e você vê o aviãozinho, e vê aquilo fica lindo, e você começa a se estimular, e você começa a gostar daquilo. Não quer dizer que você foi aviador lá na Primeira Guerra Mundial, Barão Vermelho, que saiu metralhando todo mundo. Não, você não necessariamente viveu neste período, mas você está gostando de ver aquilo pronto, aquilo acabado, você tem um espírito detalhista, você pode desenvolver isso, tá bem? Só que às vezes a criança começa, aí quando ela começa a ver que está demorando, aí já pena aquele negócio, joga fora, já vai jogar bola, que aí resolve mais depressa. Um abraço, Patrícia, muito obrigado. O André Luiz, de Conselheiro Lafayette. Você falou sobre a importância que alguns pais dão à língua inglesa hoje em dia. Será que no futuro, quando a Terra estiver regenerada, o Esperanto pode vir a ser a língua do futuro? Olha, André Luiz, eu acho o seguinte, o Esperanto é um grande esforço do mundo espiritual superior para tentar aproximar as nações. Mas, por enquanto, no mundo que nós temos hoje, em que os interesses econômicos é que definem o que aproxima quem de quem, do casamento até o investimento na bolsa de valores no mundo inteiro, é complicado você apenas com base na fraternidade da língua tentar aproximar. É lindo isso, é ótimo, mas há essa barreira. Para que isto não exista mais, é necessário que haja uma transformação muito grande, em que o padrão ouro, o padrão dinheiro, o padrão monetário, o padrão desenvolvimento tecnológico não seja mais o principal. Aí sim. Aí, será possível que, se porventura uma dessas nações, numa transformação brutal, se tornar hegemônica, será que ela vai falar, não, a gente fala sei lá, vamos fazer o português, né? Nós falamos português, só sobrou gente aqui, os que chegarem aqui vão ter que falar tudo português. É mais fácil, não é? Para você. É mais difícil para o outro, mas o outro aprende português. Agora, e se você tivesse que aprender Esperanto, que nem o outro que chegou também? Oh, mas eu já estou aqui, meu país. O cara está vindo nadando lá, vai chegar aqui, a gente ainda vai dar comida para ele. Eu vou ter que aprender Esperanto para falar com ele? Vejam só como o raciocínio ególatra faz a gente sempre se colocar na posição de melhor do que o outro está chegando. Ele que está chegando, o problema é dele, não é meu. Então, a prevalecência de uma língua neutra vai depender de nós aprendermos a ser neutros e todos respeitarmos-nos como seres iguais, tá bom? Um dia talvez seja o Esperanto ou seja uma outra língua, não sabemos, mas isso será reflexo da evolução do espírito que estiver vivendo no mundo. Obrigado, André. Agora o Renato de Santos. A terapia de regressão às vidas passadas está inserida na nossa medicina através da psicologia transpessoal, uma ciência, mesmo transpessoal, que estuda o tema. Com base nisso, pergunto, se fosse uma prática não autorizada pela espiritualidade superior, seria então implantada e regularizada na medicina nos dias de hoje? Ô Renato, mas o choque elétrico não era também uma prática da medicina? Não era? O eletrochoque, todas estas coisas, até alguns séculos, algumas décadas atrás, os loucos furiosos eram enjaulados, e era esta a técnica que a ciência da época dizia que era correta. E por que então a ciência, Deus deixou que a ciência tratasse? Porque, bem ou mal, aquilo foi um certo avanço. Depois veio a lobotomização, a cirurgia de cortar os lobos para ver se a pessoa deixava de ser furiosa. Práticas que foram sendo testes da medicina para chegar ao que é hoje. Eu sempre lembro aqui que o primeiro anticoncepcional que a ciência descobriu com a permissão dos espíritos superiores, ele era 100 vezes mais potente do que qualquer um tipo de anticoncepcional que qualquer mulher hoje use. Era tão mais forte que começou a produzir câncer, pelo excesso. Mas a ciência descobriu com a permissão divina. Por quê? Porque era o passo, era o erro, possibilitando o acerto. Então, estas são coisas que devem ser tratadas, não por este padrão a que você se refere, que, porque então puseram a espiritualidade superior, implantou, deixou que aparecesse na medicina nos dias de hoje, ela tem que ser aplicada, ela é válida. Ela é válida até que alguém diga, olha, esse negócio não está dando certo não, porque estão fazendo errado, então vamos mudar. E assim é a nossa evolução.
nós vamos de erros em erros, melhorando o que somos. E é assim que funciona. Houve tempo em que ninguém podia falar em vacina. Hoje todo mundo toma vacina, e a vacina tem coisas muito boas. Mas é uma mudança de aprendizado. Agora, naturalmente que os avanços produzem consequências. Então, este processo de terapia de vidas passadas, feito sem o entendimento do que significa a vida passada, é como você pegar um indivíduo que está meio pancado ou que está com um problema e vai municiá-lo com uma faca, uma metralhadora, uma bazuca e diz, olha, agora você então está curado. Você já sabe que você é violento assim porque você foi na outra vida Gengis Khan. Aí resolveu o problema dele? O cara encheu o bolso dele. O médico botou o dinheirinho da terapia dele no bolso. E a responsabilidade moral de dar a essa pessoa um encaminhamento adequado do ponto de vista da doutrina espírita, que fala de uma reencarnação, que fala dos motivos por que nós precisamos ter cuidado. Será que isto, só porque está na medicina, foi colocado aí, como você diz, eu não tenho certeza, mas você está informando, isto significa a solução do problema? Não, como também não foi a solução do problema o eletrochoque, a lobotomia, nem as demais cirurgias que depois foram... Quem aqui já operou das amigas? Levanta a mão. Houve uma época que isso era a coqueluche, né? Operar das amígdalas, tirar as amígdalas. Eu também já operei das amígdalas. Mas depois de passar o surto da amígdala... Não, essa estomia aí que eles falam que é amidelectomia. Como é que é? É isso? Amidelectomia. A assessora de assuntos de enfermagem confirmou. Depois que passou essa febre, hoje as pessoas evitam, quando o médico pode preservar, ele evita extrair, porque aquilo tem uma função no organismo. Mas era um modismo, agora veio o modismo de fazer cirurgia de redução de estômago, não é? Ah, é tão bom porque a pessoa fica magrelinha por 15 minutos, depois volta, engorda tudo de novo, e aí vai fazer outra redução de estômago. Então, vai chegar um momento em que vão ter que tratar dessa questão por outro prisma. E assim a gente vai aprendendo, errando, como melhorar, tá bom? Muito obrigado, viu, Renato? Um grande abraço para você. Acabaram as perguntas? Aleluia, acabou a pergunta. Hoje eu não fiquei devendo para ninguém aí para a semana que vem. Bom, nós agradecemos a participação de todos. Vamos fechar os olhos. Obrigado, Senhor, pelas belezas do mundo espiritual, pelas forças que caem sobre todos nós, aqui e nos lares dos que participam. Obrigado pelo carinho, pela boa vibração, pelo entendimento de que cada um que está no mundo veio aqui para fazer algo especial pela melhora da terra. Não veio aqui apenas para sugar os frutos da terra, para poluir com o lixo do nosso descaso, a Mãe generosa que nos suporta o peso. Todos viemos para devolver algo de bom, pelo muito de bom que recebemos. E assim, que é uma honra podermos viver em uma época tão especial, onde às vezes parece que a indiferença domina. Há o espaço adequado para que cada um possa ocupá-lo, com o desejo de fazer o melhor que pode. Que nós saibamos disso, que não tenhamos medo, que saibamos honrar este compromisso e que assim nosso desejo seja apenas o de fazer você feliz, querido Mestre. Nós que já te fizemos chorar tantas vezes, sonhamos com o dia em que você possa sorrir por nós termos feito o que devíamos. Agradecidos a estes espíritos amigos que nunca se cansam de nós, abraçamos cada um deles com nossa gratidão, com nosso carinho. Pensamos naqueles que estão passando por dificuldades,
que às vezes são parentes, são vizinhos, são desconhecidos que cruzamos na vida. Meditamos sobre a dor alheia e te pedimos, Senhor, se alguma coisa for possível, que a gente doe de nós mesmos, ao menos na oração, o fluido regenerador, a energia positiva que venha transformar-nos, que venha fortificar-nos, a fim de que não desista, a fim de que prossiga. É assim que nós deixamos a oração em silêncio, com a qual encerramos o estudo de hoje. Pai nosso.